Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 21 de setembro, quarta-feira. Olha, hoje é dia do radialista, dia da árvore e dia da paz. Então, que seja aí um dia de muita paz, um dia abençoado para todos nós, para mim, para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Obrigadíssimo pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos na edição de hoje. 110 milhões são desviados da saúde do Amazonas. Segundo investigações da Polícia Federal, o dinheiro foi usado para bancar vida de luxo dos suspeitos de envolvimento na fraude. 13 pessoas foram presas. Polícia Civil realiza operação para combater o tráfico de drogas entre municípios e estados da região norte. No primeiro dia de ação, um homem foi preso com 4 quilos de cocaína. Começa amanhã a fiscalização em novos trechos com faixa azul e o Manhã no Ar traz as informações para os motoristas desavisados não pegarem aí nenhuma multa, né? Por que os jovens estão saindo da casa dos pais para morar sozinhos? Como se manter bancando aí as próprias despesas? A busca pela independência financeira é o assunto do nosso quadro Na Ponta do Lápis. E na série de entrevistas com os candidatos à prefeitura, a gente conversa hoje com José Ricardo, do PT. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Gente, na noite de ontem, a Polícia Civil realizou uma ação contra o tráfico de drogas. Ônibus que saíam da cidade em direção a Roraima ou a municípios do interior foram abordados. O destaque da operação foi o Zeus, um cão farejador, que ajudou aí os policiais a encontrarem 4 quilos de cocaína que iam para Boa Vista. Vamos ver. Ao todo, 17 agentes da Polícia Civil participaram da operação para combater assaltos e o tráfico de drogas dentro dos ônibus que vão para outros estados. Mas estamos abordando todos os ônibus que estão partindo da rodoviária área Centro-Sul rumo a Boa Vista. Todos os horários e Boa Vista, Caracas, todos. A Operação Centro-Sul contra o Tráfico 2 começou no início da noite desta terça-feira. Todos os ônibus interestaduais que passaram aqui pela barreira foram revistados. Até um cão farejador foi usado na ação. O nome do cão policial é Zeus. Foi graças a ele que a polícia conseguiu prender um venezuelano que estava portando 4 quilos de cocaína. O cachorro é instruído por policial civil. Ele não é patrimônio do Estado, porque a Polícia Civil hoje não dispõe de canil, só a Polícia Militar, mas é uma iniciativa própria do servidor que entrou aproximadamente há 6 anos na instituição e resolveu por si só arcar com os custos de comprar o animal correto, pastor belga Malinois. E ele tem aproximadamente 2 anos e ele vem executando os treinamentos que ele recebeu do próprio investigador e ele demonstra o sucesso dele tanto nas operações que a gente faz cotidiano de busca em residência, como na de hoje, né? Que ele no primeiro ônibus já encontrou uma mala de uma mula, levando para a Venezuela aproximadamente 4 quilos, 4 tablets de cocaína pura em pedra. Além da revista, os agentes pesquisavam os antecedentes de todos os passageiros através deste sistema. A operação foi aprovada pelos motoristas e passageiros. A gente nunca sabe o tipo de passageiro que a gente vai transportando aqui. E com esse tipo de operação da Polícia Civil aqui, nos tranquiliza mais porque temos uma segurança mais para dar para o passageiro e nós trabalhar mais tranquilo. Eu acho muito positiva essa iniciativa da Polícia Civil, a Segurança Pública, fazendo essas blitz para evitar que futuramente possa passar entorpecente tanto de um estado para o outro. Eu sinto muito mais seguro com essa operação. A polícia prendeu um dos homicidas mais procurados do nosso estado. O Dariel, que tem apenas 23 anos, é suspeito de participar de 9 crimes. Ele foi preso depois de usar um nome falso durante um atendimento em um hospital na Zona Leste. Ele é jovem, bonito e está acima de qualquer suspeita. Mas para a polícia, Dariel Amorim Ribeiro, de 23 anos, esconde atrás do rosto uma ficha criminal extensa. O rapaz foi preso no dia 8 de setembro durante atendimento no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, depois de ser vítima de um acidente de trânsito. É um cidadão que inclusive deu entrada no Hospital Platão Araújo com um nome falso, justamente para esconder o passado criminoso dele. Qual teria sido a dificuldade da polícia para localizá-lo?
As pessoas, ele vai ficando mais esperto, né? Sabe que a polícia está atrás, né? Então ele busca meios, né, de não aparecer tanto, não sai na rua, só manda os outros fazerem. Então, se a gente não conseguir elementos informativos que descubram o paradeiro dele, fica difícil da gente encontrar. Segundo as investigações, Dariel cometia delitos desde que era adolescente. Ele é acusado por pelo menos 9 crimes, entre assassinatos e tentativas de homicídio, todos no bairro da Paz, na zona centro-oeste da cidade, local onde, de acordo com a polícia, ele comandava uma organização criminosa. Tem 4 mandados de prisão por homicídio, né, e homicídio tentado contra ele. Só para se ter uma ideia, aqui são 2 mandados por homicídio, ele ainda é investigado por mais 2 ocorrências de homicídio, né? Ele tem também 2 mandados pedidos pelo 17º Distrito, também por conta de tentativa de homicídio. Ele era uma espécie de líder da área do bairro da Paz, né? As coisas nas cercanias onde ele comandava ali o tráfico só acontecia com a ordem, com a anuência dele, né? Então, se algo o desagradasse, ele mandava, na gíria, como se fala, ripar, né? Mandava passar o sal. Dariel já estava sendo procurado há uns 3 anos, mas desde que começou a virar alvo da polícia, ele sempre usava o nome falso e mudava de endereços. O acusado, que vai continuar sendo investigado, foi encaminhado para a cadeia pública, onde irá responder pelos crimes de tentativas e homicídios qualificados. A Polícia Militar impediu um assalto a uma loja de filtros no bairro da Praça 14, zona sul da cidade. Os 2 assaltantes foram presos em flagrante. O Emanuel Cardoso tem os detalhes sobre esse crime para a gente. O assalto aconteceu por volta das 3h30 da tarde desta terça-feira na Avenida Tefé, em uma loja de filtros. O Diego de Oliveira, de 22 anos, e Augustus Alves do Nascimento, de 27 anos, renderam clientes e funcionários da loja. O local fica próximo ao batalhão da Força Tática e a Polícia Militar agiu de imediato. Os assaltantes ainda quiseram fazer de reféns os clientes e funcionários, mas foram dominados pelos policiais. O tenente Ademar Minori, que comandou a operação, explica como foi a prisão dos suspeitos. Primeiramente, recebemos do nosso controlador, né, de que estava ocorrendo um assalto no local, né, nessa referida empresa. E um transeunte, né, acabou indo lá no nosso batalhão e fez contato com a equipe Força 03, a comando do soldado Roberto. Em vista disso, os militares deslocaram e já pediram apoio. E, na sequência, nós já chegamos juntos também no local. Ao chegarmos lá, a equipe a comando do soldado Roberto conseguiu render os infratores e, né, pegar aí todo o produto de origem, né, do assalto. O Diego e o Augusto estão sendo autuados em flagrante aqui no primeiro DIP. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com 5 munições intactas, R$ 1.975 que haviam sido roubados da loja, além de 4 celulares também de funcionários e clientes do local. Agora a gente fala de uma nova decisão envolvendo o Quinteto Fantástico e 5 delegados que assumiram aí a função policial, mesmo após serem reprovados no concurso público da Polícia Civil realizado em 2009. O Superior Tribunal de Justiça derrubou uma liminar que mantinha os delegados nos cargos. E quem tem mais informações sobre esse caso para a gente é o Márcio Azevedo, com quem eu falo agora ao vivo. Não é isso, Márcio? Bom dia. Após essa decisão, os delegados precisam deixar imediatamente o cargo ou ainda eles têm como recorrer novamente, hein, Márcio? Oi, Dani, bom dia para você e a todos. Olha, a segunda decisão do STJ esse ano agora derrubou a liminar que os mantinha no cargo. Então, a partir de agora, cabe ao governador José Mello exonerá-los. Porém, eles ainda podem recorrer para o Supremo Tribunal Federal, não ficando no cargo, mas um recurso aí para tentar se manter, voltar aos quadros da polícia. Porém, só para a gente relembrar, 2009 eles fizeram o concurso, 2011 começou toda essa ação judicial aí contra eles, porque eles não passaram no concurso e por força judicial fizeram as provas, foram nomeados e aí começou essa briga. O Tomás Augusto, que era ex-secretário de inteligência, Caio César,
que é filho do ex-delegado-geral, que na época era delegado-geral, Mário César, a Laura Câmara, irmã do deputado federal Silas Câmaras, o delegado Herbert Ferreira, que é irmão agora, que ele, na época, o Flávio Pascarelli não era o presidente do tribunal, mas agora é o presidente do tribunal, e a Indra Celani, que foi assessora do delegado Mário César. Eles estavam no cargo e aí a Justiça do Amazonas, o Ministério Público, recorreu da decisão. Acontece que aqui no estado eles foram mantidos. E aí o ex-governador Omar Aziz, antes de deixar o cargo, fez um decreto exonerando os 5 delegados das funções. Eles foram ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Aqui em Manaus, o Tribunal de Justiça decidiu que eles deveriam permanecer no cargo. O Ministério Público Estadual recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Em maio desse ano, o Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma do ministro Herman Benjamin, decidiu que a exoneração deles, colocada pelo ex-governador, estava correta. Ou seja, eles tinham que perder o cargo. Porém, eles ainda podiam recorrer da decisão dessa segunda turma. E aí foi o que eles fizeram. Recorreram e agora saiu a decisão. Ontem saiu a decisão. Então, nessa nova decisão, eles perdem de vez essa liminar que os mantinha no cargo, essa liminar que foi colocada aqui pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. E aí agora, como eu falei no início, cabe ao governo do estado, porque lá atrás, em maio, o governo do estado os manteve no cargo. Então agora a gente não sabe o que vai acontecer, mas não tem mais nenhuma liminar que os mantenham no cargo de delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas. A decisão, essa nova decisão, ela deve ser publicada em 15 dias no Diário Oficial da Justiça, e aí, como eu falei, eles podem recorrer à instância máxima da Corte Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, porém, não mais na questão de estarem no cargo. Porém, Dani, depende da canetada do governador. Se ele vai acatar essa decisão, porque agora, pela decisão do STJ, não há mais nada, nenhuma decisão judicial que os deixe no cargo de delegado, ou seja, permanece aquele decreto lá atrás que foi feito pelo ex-governador Omar Aziz, que exonerou os 5 delegados que passaram no concurso, que entraram como delegados sem passar no concurso. Parece, pelo que você está dizendo, então, que é o capítulo final dessa novela. Vamos ver, então, como é que se dará esse desfecho. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto contigo. A Polícia Federal desarticulou na manhã de ontem uma quadrilha que desviou mais de 110 milhões de reais de recursos da saúde do Amazonas. A saúde que a gente sabe que enfrentou aí uma imensa crise no ano passado e ainda esse ano, né? As investigações da Operação Maus Caminhos começaram há 2 anos e envolvem agentes públicos, empresários aqui do estado, e esse dinheiro, segundo a polícia, segundo a investigação, era gasto, olha só com o quê? Imóveis, aeronaves, veículos de luxo, tudo dinheiro que deveria ser usado para melhorar a vida das pessoas, para salvar vidas, era desviado para esse fim. Vamos ver a reportagem. O esquema começou a ser investigado pela Polícia Federal em 2014, após a Controladoria Geral da União desconfiar do tamanho do repasse que o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, fazia ao Instituto Novos Caminhos, uma fundação sem fins lucrativos que teria ganho sem licitação o direito de gerir 3 unidades de saúde e um centro de reabilitação de dependentes químicos no Amazonas. Nós verificamos que uma organização social denominada Instituto Novos Caminhos recebia cerca de 40% de todo o recurso destinado ao Fundo Estadual de Saúde. Descobrimos que, além dessa organização social do Instituto Novos Caminhos, havia empresas coligadas que eram do mesmo grupo econômico, que faziam parte de um esquema criminoso que visava desviar recursos da saúde para o locupletamento de empresários e agentes públicos. A investigação da PF descobriu que o dinheiro era usado para pagar as empresas Salvare, Total Saúde e Cimeia, que foram contratadas pelo Instituto para gerenciar as unidades de pronto atendimento do Campos Sales, em Manaus, do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos em Rio Preto da Eva, além da UPA e da Maternidade de Tabatinga. Esse instituto ele passa a fazer as vezes do Estado, passa a gerir esses recursos e contratar empresas. E esse instituto ele tinha como seus diretores pessoas vinculadas àquelas mesmas empresas que seriam contratadas. Então, detectou-se que eles formavam o mesmo grupo. Até o momento,
O esquema desviou mais de 110 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde, que é uma verba federal repassada para a Suzam. Entre as irregularidades descobertas estão superfaturamentos de serviços e de compra de produtos. Ele precisava de um serviço de gestão hospitalar. Ao invés dele contratar uma empresa de informática diretamente para prestar esse serviço para ele, por exemplo, como foi constatado aí pela CGU, por 318 mil reais, ele contratava a Salvari para prestar esse serviço de gestão hospitalar para ele, sendo que, na verdade, ele simplesmente ia até a empresa de informática, a mesma empresa que poderia prestar diretamente, e pegava esse software e fornecia esse software para o Instituto Novos Caminhos por R$ 1.200.000. O Estado, por exemplo, ele contrata o quilo da lavagem de roupa hospitalar a R$ 2,77. O Instituto Novos Caminhos pagava R$ 14 por 1 quilo de roupa hospitalar lavada. A organização criminosa também cometeu crimes de sonegação fiscal e tributária, de mais de 120 milhões de reais. Sendo em torno de 50 milhões nessa questão das pessoas físicas, entre contribuição previdenciária e o imposto de renda, e mais 70 milhões na parte do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS. Além disso, essas empresas elas declaravam no presumido e os valores que ela declarava eram sempre bem a menor dos valores que efetivamente ela tinha como receita. O esquema, segundo a PF, era comandado por Mohamed Mustafa e tinha a participação da secretária adjunta do Fundo Estadual de Saúde, Keitiane Evangelista. Ambos foram presos em Manaus. Além deles, outras 13 pessoas também foram detidas. A Polícia Federal ainda apreendeu 21 carros de luxos avaliados em mais de 3 milhões de reais, um jatinho e um helicóptero, além de confiscar casas e apartamentos de membros da quadrilha. Essa operação ela tem um objetivo que eu julgo aí muito nobre até, que é tentar estancar uma sangria que estava ocorrendo nos recursos públicos destinados à saúde aqui no estado do Amazonas. A Justiça determinou ainda que a Suzam suspenda qualquer repasse de verbas ao Instituto e que imediatamente assuma o controle e a gestão das unidades investigadas. Gente, um absurdo total, sobretudo para quem fica horas na fila, para quem nesse período perdeu um ente, um parente querido, né, que poderia ser salvo. Um verdadeiro absurdo, revoltante realmente essas pessoas. A corrupção em si já é revoltante em qualquer hipótese, né? Agora, quando ela é desviada aí da saúde, dinheiro que poderia salvar vidas e não é feito, é mais absurdo ainda. Olha, ao todo foram expedidos 13 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de prisão temporária e 3 conduções coercitivas. Esse termo ficou bem conhecido aí nesse episódio da Lava Jato, que é quando a pessoa é obrigada, é levada à força, a pulso, a depor. Além do Amazonas, a operação também aconteceu nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e também no Distrito Federal. O governo do estado informou em nota que um grupo gestor será formado para garantir que os atendimentos à população não sejam prejudicados, exatamente o que o Márcio falou aí no finalzinho da reportagem. O governo disse ainda que vai solicitar à Polícia Federal acesso às investigações sobre o Instituto Novos Caminhos, na investigação Novos Caminhos, Instituto Novos Caminhos. O estado ressalta que não é alvo das investigações, que tomará as providências para colaborar com as investigações. A gente espera que seja feito isso de fato. 110 milhões de reais é muito dinheiro que poderia ser muito bem gasto e investido. E a gente espera também que toda essa quantidade imensa de documentos que foi apreendido possa auxiliar em novos caminhos, né? Novos maus caminhos que, se houverem, sejam de fato descobertos e outras quadrilhas sejam desarticuladas. Toda essa quantidade imensa aí de documentos, com certeza, pode vir a gerar outras provas e outras investigações, né? Dividir aí em outras investigações de mau encaminhamento do dinheiro público.
O jornal A Crítica de hoje também destaca esse assunto. A manchete é: dinheiro da saúde bancava a vida de luxo. Pelo menos 110 milhões em verbas, como a gente sabe, foram desviados do Amazonas. Se você ainda não leu o jornal A Crítica de hoje, tem novidades, viu? Além de comprar aí com o seu jornaleiro, tornar-se um assinante, agora você pode também ter acesso a todo o conteúdo de A Crítica no seu celular ou tablet. É rápido e prático. Baixe agora mesmo, gratuitamente, de graça, o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se e ganhe um mês de assinatura digital do melhor jornal do estado do Amazonas, sem dúvida nenhuma, e da região norte também. O aplicativo está disponível para o sistema Android e também iOS. Olha, moradores de 27 comunidades rurais em Manacapuru estão sofrendo com a falta de energia elétrica. De acordo com eles, cerca de 300 famílias são afetadas pelo problema. Ontem pela manhã houve um protesto e um trecho ali da estrada AM352 foi fechado. Os moradores cobram uma solução imediata para esse problema. A reivindicação dos moradores foi motivada pela falta no fornecimento de energia elétrica, que já dura mais de um mês. A manifestação dos comunitários bloqueou a rodovia AM352, que liga Manacapuru ao município de Novairão. A principal reivindicação é que se restabeleça o fornecimento de energia nas comunidades ao longo da estrada. Apesar da placa na beira da estrada dizer que aqui tem luz para todos, nas comunidades a realidade é outra. E eles não sabem nos explicar o que está acontecendo, não dão resposta. Então nós estamos aqui reivindicando porque o povo está sofrendo. Segundo os comunitários, são 27 comunidades atingidas com cerca de 300 famílias. E a gente aqui sofrendo com as crianças. Não temos água para lavar roupa, não temos água para lavar louça, nem tomamos banho, estamos todos fedorentos aqui, porque não tem água. Nós dependemos de bomba-sapo para puxar a água dos garapé e não tem energia, como vamos puxar? Sem energia, a escola está fechada e as crianças sem aulas. Tá ruim, a gente tá sem energia aqui, não tá tendo aula há 3 semanas, tá muito ruim sem estudar. Até a unidade básica de saúde não tem como fazer os atendimentos e exames. É necessário deslocar a lâmina para outro laboratório, é mais dificultoso, demora mais o resultado, então... Pequenos comerciantes do local afirmam que estão amargando prejuízos. Eu não tenho como trabalhar, né? Já perdi um bocado de mercadoria, né? Entre queijo, presunto, din-din, picolé, essas coisas, né? Aí não tem como eu vender que está fechado. A gente bate a massa, quando vai cilindrar, terminar de fazer o pão, a luz vai embora, não ajuda, aí estraga. Em nota, a Eletrobras Amazonas disse que a causa da interrupção no fornecimento de energia é um cabo de rede que se rompeu. A concessionária informou que a energia voltou ao local, foi normalizada ontem mesmo e a gente continua acompanhando. Espero que o problema tenha sido resolvido aí em sua totalidade. E a gente volta a falar da greve dos bancários, que completou ontem 2 semanas. A paralisação já se tornou um transtorno, claro, para quem precisa de atendimento presencial, para quem precisa se deslocar e pessoalmente até a agência. Como o pedido de reajuste de 15% não foi aceito, a greve segue por tempo indeterminado em todo o país. A cada dia, mais agências estampam o cartaz de paralisação. E a greve é por tempo indeterminado, já que até agora não houve entendimento para os bancários voltarem às atividades. Depois de 5 rodadas de negociação, o máximo que os donos dos bancos ofereceram foi um reajuste de 7%. Mas os bancários querem 15%, a reposição da inflação mais um ganho real de 5%. E o pior é que agora não existe nenhuma nova reunião agendada. A proposta que foi apresentada, que foi de 7% de um abono de 3.300 na quinta-feira passada, é uma proposta insuficiente para ser deliberada em Assembleia e a greve continua cada vez mais forte. Essa já é a greve dos bancários com maior adesão dos últimos 10 anos. Ela acontece simultaneamente em todo o país. E aqui na capital amazonense já fechou 90 das 94 agências. No interior, metade dos bancos, públicos e privados, também não funciona. E mesmo com os serviços dos caixas eletrônicos e lotéricas, isso prejudica a vida de quem precisa de atendimento presencial. Mas o sindicato não pensa em interromper a paralisação. A gente tem dito todo dia que as pessoas que têm o cartão magnético, estão em dias com suas senhas, eles estão tendo alguns paliativos para lhe atender. Aquele que precisa do atendimento do bancário, para ser atendido personalizado, esse infelizmente está pagando a conta no lugar do banqueiro.
Olha, morar sozinho fora da casa dos pais, né, para muita gente é sinônimo de liberdade, mas para manter as contas em dia e arcar aí com todos os custos dessa liberdade, é preciso ter muito planejamento, viu? E com essa crise econômica, então, que a gente está vivendo, conquistar essa liberdade não é tarefa nada fácil. Por isso, algumas pessoas estão optando em deixar a casa dos pais para dividir despesas com amigos. E esse é o assunto do quadro Na Ponta do Lápis de hoje. Vamos conferir na reportagem da Júlia Magalhães. Cleide tem 38 anos, é assistente comercial. Manuel tem 30 e é chefe de cozinha. Idades e profissões diferentes. Mas os dois têm algo em comum. São amigos e decidiram dividir o mesmo teto há quase um ano. Como nós ficamos numa crise financeira bem difícil, né? Para mim foi muito bom. Foi muito bom porque, ou seja, minhas despesas caíram basicamente pela metade. Né? Toda a despesa que eu tinha caiu pela metade. Então, para mim, foi ótimo. Tanto me ajudou quanto ajudou ele também. E nesse período, a rotina deles é esta: colocar no papel a lista das contas fixas que eles precisam pagar todo mês. Essa questão da tabela, de ter tudo anotado, fazer suas despesas fixas, inclusive variáveis também, foi muito bom. E a divisão de despesa, com certeza, ajudou muito, entendeu? A despesa de cada um no fim do mês é algo em torno de R$ 1.200. Com aluguel, luz, alimentação e internet. Isso sem contar os custos extras, com saúde e até a saidinha com os amigos. Tudo precisa ser calculado. A sugestão é que de todo o rendimento que você receba, você consiga poupar pelo menos 30% para casos emergenciais ou situações inesperadas. Se você, nesse total, nesses 30%, você conseguir reservar esse valor, o restante você pode custear todas as suas despesas para se manter, aluguel, alimentação, transporte, enfim, despesas de finais de semana, lazer, e aí sim, tudo bem. Com o corre-corre do dia a dia, os dois mal se cruzam em casa. Mas, apesar disso, quando se encontram, tudo é compartilhado. Olhando assim, a parceria deu certo. Mas, como nem tudo são só flores, quando alguém tá pisando na bola, aí eles sentam e conversam, igual como se estivessem fazendo as contas. Por questão de hábitos, a gente sentar para conversar, né? Mas de brigar, ou seja, não. Mas é de sentar, vamos lá, conversar nós dois sobre isso daqui, que tá na hora, porque não tá dentro, sim. E na hora de morar sozinho, sempre bate aquela dúvida: aluguel ou prestação de um imóvel próprio? Nesse caso, colocar tudo na ponta do lápis também é a melhor solução. A partir do momento que você vai investir em um bem, seja ele imóvel ou imóvel, você tem aí um prazo de médio, longo prazo para estar quitando. Então, digamos que no meio desse prazo, algum imprevisto aconteça, né? Então, assim, você tem que ter muita segurança de que nenhum imprevisto vai acontecer, que você vai conseguir manter em dia as prestações desse investimento. Caso contrário, isso aí vira uma bola de neve e você pode se complicar financeiramente e acabar até perdendo tudo que você investiu. Afinal de contas, quem já sentiu o gostinho da liberdade dificilmente vai conseguir voltar para a casa dos pais. E a compra inteligente ficou ainda melhor com os pacotes de benefícios que só a Capital Rossi oferece. Somente esse mês você escolhe 5 anos de condomínio grátis, mais saldo congelado ou ITBI e registro grátis, mais saldo congelado. Apartamentos prontos para morar em vários bairros. É só esse mês, viu? Corre e aproveite. Mais informações é só consultar a equipe de vendas 3212-3212 ou acessando aí capitalrossi.com.br. E o futebol vem ajudando crianças e adolescentes carentes a ter um futuro melhor através do projeto Atletas de Cristo. A iniciativa beneficia mais de 1.500 pessoas nas 13 cidades onde o projeto é desenvolvido. Ontem houve aula inaugural do projeto no distrito do Cacau Pireira e no domingo será a vez das crianças de Rio Preto da Eva serem beneficiadas com a escolinha. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Criar os filhos não é tarefa fácil. Tertuliana faz o que pode para deixar os filhos bem encaminhados. Porque para criar, mano, tem que ter muita força e muita responsabilidade. E o esporte é sempre uma alternativa para ajudar os pais nessa difícil missão. E foi pensando nisso que o Raimundo criou o projeto Atletas de Cristo há 14 anos. Eu joguei futebol,
e graças a Deus consegui algumas coisas para ajudar a minha família através de futebol. E depois que eu parei, eu pensei o que eu posso fazer para ajudar os jovens de hoje que estão perdidos. Então eu comecei a trabalhar com futebol, resgatando, trabalhando princípios na vida desses garotos. Hoje, mais de 1.500 crianças e adolescentes participam da iniciativa. Elias é um desses pequenos atletas que agora pode praticar o esporte favorito dele bem pertinho de casa. Agora vai ser mais fácil, que aqui é uma escolinha boa. O professor ali está de parabéns, ensina a gente muito bem. E... Ele vai te ajudar a realizar o teu sonho? Qual que é? Se Deus quiser, vai realizar. Ser jogador. O projeto já existe em outros 13 municípios do estado, incluindo a capital. E neste fim de semana vai ser inaugurado mais um núcleo, no Rio Preto da Eva. Esse projeto é um projeto gratuito, onde as crianças ganham alimentação do Mesa Brasil, material de graça. Você que está nos assistindo, você pode inscrever o seu filho pelo telefone 9177-1370, nos procurar em vários municípios. Talvez o seu município tenha aí, seu filho está se perdendo. O Carlos, que começou agora na escolinha, já sabe o que quer daqui para frente. Decido jogar futebol, que é mais melhor. Estou indo numa vida séria. Agora a gente fala sobre o maior campeonato de peladas do mundo, Peladão Brahma 2016. As inscrições para a categoria indígena começaram ontem e é bom ficar atento, viu, para algumas orientações. Quem traz os detalhes para a gente é a Amanda Morim. Amanda. Desde 2005, o Peladão tem a categoria formada por indígenas, tanto no masculino quanto no feminino. Os times interessados em participar precisam se dirigir até a sede do Peladão, que fica aqui na rua Joaquim Sarmento, no centro da capital. As inscrições vão até o dia 8 de outubro. Quem vai explicar mais detalhes sobre este assunto é o coordenador do Peladão, o seu Arnaldo Santos. Quais são os documentos necessários que os times precisam trazer? Só um, que é o mais importante, que é o RANI, aquele que evita a entrada do branco, né, dentro das etnias. E nós fazemos exigência nesse sentido. Como foi que surgiu a ideia de inserir, né, a categoria indígena na competição? Nós vimos numa progressão de modificação na estrutura padrão do Peladão. Era só uma competição, o Peladão. Então nós estudamos isso e fizemos o Peladinho, que é o futuro, garoto de 12 a 14 anos. Qual é a essência? Tem que estar estudando. Se não estiver estudando, não joga, né? E o outro lado são os craques, aqueles que já atingiram a idade, que não pode competir com um garoto de 18, 19, 20 anos. E aí nós criamos a categoria de Master. Ora, a rainha sempre foi a estrela principal da Peladão, mas nós tínhamos que mostrar que a rainha, independente da beleza, daquilo que ela representa como mulher, ela também sabe jogar. Aí nós criamos o feminino. Li o jornal, 26 mil índios estavam morando em Manaus. E aí nós queríamos saber o que é isso. E nada melhor do que unirmos a universidade, porque sem a universidade nós não realizaríamos essa competição. O que nós queremos é trazer uma contribuição para que a gente, se associando a isso, possa chegar à realidade que todos nós sonhamos e queremos, uma sociedade melhor. Bacana, né? E o Peladão serve muito para isso, né? Uma congregação, pessoas envolvidas aí para um bem comum, que é o esporte. Categoria indígena, como a gente falou, já está com inscrições abertas. Tem várias outras categorias, a feminina, como o Arnaldo falou, o grande Arnaldo Santos, a infantil, enfim. Tem que procurar prestigiar, porque a gente sabe que o Peladão é uma grande festa. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM, conversar com a Adriane Diniz. Ela também está ao vivo na 93.1, né, Adri? E agora está com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo certo. Olha, a gente tem aí para os motoristas desavisados a informação de que a faixa azul, que foi dúvida aí para muita gente lá no Torquato, já está valendo multa, não está, agora sim é oficial, vai passar a contar multa quem entrar na faixa azul,
que é a faixa exclusiva de ônibus. A partir de quando, hein, Adriane? A partir de amanhã. Amanhã, dia 22, quinta-feira, começa a valer. Quem estiver circulando pela faixa azul vai ser multado. E a multa é bem salgada, ó, R$ 197, 7 pontos na carteira. E o condutor pode ter ainda essa multa agravada se ele repetir, né? Se ele transitar na faixa azul mais de uma vez, isso vai acumulando e vai aumentando o valor da multa e descontando ainda mais os pontos na carteira. Isso vale para a zona norte da cidade, estou falando das avenidas Max Teixeira, Noel Núteos e Torquato Tapajós. A faixa azul já está pintada lá há bastante tempo, mas ainda não estava valendo. Era um período de adaptação. Nessas últimas semanas, o Manaus Trânsito esteve por lá para orientar, mas a partir de amanhã já começa a valer de fato na zona norte da cidade. Isso está gerando uma repercussão muito grande, inclusive negativa para a prefeitura, porque quem transita nessa área está reclamando de perder uma pista, principalmente porque os ônibus que circulam na zona norte da cidade não estão todos adaptados para andar daquele lado. E essa é a principal reivindicação dos motoristas, porque o que vai acontecer? Se os ônibus não tiverem com a porta adaptada para abrir do lado esquerdo, eles vão ter que circular de um lado para o outro. Vai no corredor exclusivo, depois vai lá para o lado direito para pegar o passageiro, volta para o corredor exclusivo e nisso, como a gente viu no começo na Constantino Neri, pode ser que em alguns momentos 3 ônibus estejam ocupando a mesma avenida e isso está gerando uma certa preocupação. A prefeitura, de outro lado, diz que já está no processo de mudança desses ônibus, de adaptação, que já aumentou, inclusive, a frota e a gente vai ver como vai funcionar mesmo a partir de amanhã e serve de alerta já para o condutor para não usar a faixa exclusiva. Essa faixa é para uso do transporte coletivo, táxis com passageiros e também carros oficiais que estejam de serviço, como carro da polícia, ambulância, esse tipo de coisa. É o mesmo esquema que funciona lá na Constantino Neri. Ninguém desmerece a ideia, a gente sabe que algo deveria ser feito para tentar não ter um trânsito tão pesado quanto a gente tinha, né? As pessoas que usam transporte coletivo ficam muito tempo realmente nos ônibus, a gente sabe que funciona. Agora também a crítica do motorista particular, do carro passeio, que em situações como a Constantino tem apenas uma faixa, a do meio, porque tem ônibus parado à direita e à esquerda, também tem que ser considerada. E aí o poder público tem que pesar essas duas causas, né? E o que pode acontecer, o que fazer para melhorar essa situação. Porque para o motorista também fica bem ruim, Adriane. E agora, claro, quem usa ali, sobretudo essas vias que vai para a Cidade Nova, para a Zona Norte de um modo geral, que é a zona mais populosa da cidade de Manaus, sem dúvida nenhuma vai ter agora que se adaptar, porque vai enfrentar problemas em alguns horários ali, né? Em horários de pico, sem dúvida nenhuma. Principalmente agora logo no começo da manhã e no fim da tarde, né? Agora, a partir de amanhã, fica Max Teixeira, Torquato Tapajós, Noel Núteos e Constantino Neri com esse esquema de faixa exclusiva. Tem a faixa azul também lá na Mário Ipiranga Monteiro, antiga Recife, e na jornalista Humberto Calderaro Filho. Só que nesse caso a faixa é semi-exclusiva. Isso significa que os carros de passeio podem usar a faixa desde que eles vão entrar já na próxima esquina. Não pode atravessar de uma esquina para outra na faixa azul, que aí você vai ser multado. Mas você pode acessar o lado direito da pista para entrar em uma das esquinas onde tem esse trajeto da faixa. Mas nesse caso, só na Mário Ipiranga Monteiro e na jornalista Humberto Calderaro Filho. Até porque não tinha jeito ali, tem várias ruas que cruzam, né? E de algum momento as pessoas tinham que entrar nesses cruzamentos. Adriane, vamos mudar de assunto agora, vamos para uma notícia aí nacional. Sérgio Moro aceita a denúncia e Lula vira réu na Operação Lava Jato. Essa é uma grande, realmente, mudança que trouxe uma repercussão em todo o país. É manchete de todos os jornais do nosso país na manhã dessa quarta, Adriane. É isso mesmo. Ele está sendo acusado de corrupção passiva, e também de lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido vantagens ilícitas e que somam cerca de 4 milhões de reais da OAS, a empreiteira que foi já apontada, investigada, inclusive tem pessoas presas dessa empreiteira que participou de esquema de corrupção investigado na Lava Jato, desvio de dinheiro da Petrobras. De acordo com o esquema, diretores que eram indicados
pelo PT, de acordo com a denúncia, indicados pelo Lula, eram pessoas, inclusive, que faziam parte da base aliada do PT, PMDB, e eles estavam ocupando vagas na diretoria de algumas empreiteiras, empresas, eles cobravam uma propina de 1 a 3% de cada contrato firmado. O ex-presidente Lula, de acordo com a denúncia apontada, o envolvimento dele seria receber dinheiro para comprar o imóvel lá no Guarujá, também a reforma, os móveis, até a geladeira, de acordo com a denúncia que está no triplex, teria sido comprada pela OAS em benefício de Lula e da esposa dele, a dona Marisa. Inclusive, essa denúncia que foi aceita agora pelo juiz Sérgio Moro, que o tornou réu, que significa que ele é acusado e vai responder em juízo por essa denúncia, ele envolve outras 6 pessoas, além do ex-presidente, que já, o nome dele é citado de várias formas, né, mas nunca diretamente não houve prova que levasse o ex-presidente a ser julgado, aí para o banco dos réus. Mas agora, depois da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que houve toda aquela repercussão quando o promotor disse que não tinha provas, mas tinha convicção, é essa denúncia que foi aceita agora que tornou Lula réu nesse processo que ainda deve durar bastante tempo, Daniela. Há controvérsias, inclusive, sobre a interpretação dessa frase, né? Isso. Há provas, não há provas, mas há convicção. Foi, na verdade, as pessoas que defendem, né, o ex-presidente que utilizaram. Depois, no dia seguinte, houve uma nova ali. Aliás, nem foi uma coletiva. Eu acho que os promotores foram dar uma palestra em uma universidade e acabaram justificando exatamente o que foi dito. Enfim, a gente continua acompanhando. É, de qualquer jeito, muito triste, né? A gente ter aí um político da envergadura que o Lula representa para algumas pessoas, ou representou para grande parte da população brasileira, acusado dessa maneira. A gente vai acompanhar, óbvio, todos nós brasileiros, porque é de interesse de todo mundo o desenrolar dessa situação. E é muito dinheiro, Daniela, 87 milhões de reais. Nossa. Só da OAS. Agora, Adriane, a partir do momento que houve essa perda, né, de mandato do cargo da presidente Dilma como presidente, sem dúvida nenhuma houve um enfraquecimento ainda maior de todo o grupo, ao qual o Lula continua sendo o grande líder. Talvez isso tenha aberto ali condições para esse tipo de, agora, né, de acusação formal já, tendo o ex-presidente como réu. Acho que, sem dúvida nenhuma, há um enfraquecimento aí de todo o grupo e acabou levando a esse momento. Você concorda? Com certeza, Daniela. A perda do mandato, né, do poder, isso influencia muito. E agora, tanto o Lula quanto a própria ex-presidente Dilma pode ser também se tornar no processo, dependendo do que foi identificado, os depoimentos, das delações, né, do que for encontrado daqui para frente. Só a OAS, que é essa empreiteira que prestava serviços à Petrobras, foi 87 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, o ex-presidente Lula se beneficiou com quase 4 milhões. E aí sobram 83 para serem distribuídos e identificados, né, para onde foi esse dinheiro. Adriane, ótima quarta para todos os ouvintes aí da Rádio Crítica que acompanham a gente nesse momento. Já quero convidá-los de cara a continuar, né, no programa mais tarde, por volta aí de 7h10. Adriane Diniz volta aqui no Manhã no Ar, fazendo parte da nossa equipe de entrevistadores, do entrevistado de hoje, dessa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura, José Ricardo do PT. Então, Adri, até daqui a pouco para você. Até já. Tchau, tchau. Olha, são 6h45, a gente faz agora o intervalo e volta daqui a pouco. Não é hora da ficha não, Alexandre, olha só. A gente volta daqui a pouco falando do Dia da Árvore. Tem programação especial também para alguns alunos aí de museu. E claro, como eu acabei de falar, entrevista com o José Ricardo. A gente volta já já, gente.